Família, torna-te aquilo que és. Família, torna-te aquilo que és. O que eu vou dizer para vocês, inicialmente, é que desde os primeiros passos da Igreja Católica se enfatizou, se destacou e principalmente se ensinou a viver essa realidade tão maravilhosa, mas tão misteriosa, que às vezes nós não vemos a importância viva, prática desse ensinamento, né? Desde os primeiros passos do cristianismo se falava da inabitação de Deus no coração da pessoa que vive em graça. O reino de Deus está dentro de vós. Vocês sabem que Santo Agostinho perdeu grande tempo da sua vida procurando Deus fora de si, né? Até que chegou a essa descoberta, né? Ele procurava o Senhor fora de mim, tu estavas em mim. Então é um grande tema esse, né? A inabitação de Deus na nossa alma, né? E na nossa alma em graça. E São Tomás de Aquino dizia que o menorzinho grau de graça é maior do que todas as riquezas do mundo. Porque esse menorzinho grau de graça, né, já é suficiente para que Deus faça a sua moradia em nós, né? Portanto, eu quero dizer para vocês que não existe nada melhor no mundo do que viver na graça de Deus. Mas não é esse o tema que eu vou falar, não. Porque para falar desse tema, teria que haver um novo fórum. Falar sobre a inabitação de Deus no coração de cada um de nós, viver a graça de Deus. Mas esse mistério maravilhoso, né? O Papa Francisco, na sua exortação apostólica Alegria do Amor, no número 315, ele foi mais além do que já Jesus havia revelado, de que a alma de cada um de nós em graça é a habitação de Deus. Ele foi mais além e abriu também um horizonte maravilhoso e misterioso, né? Sempre falamos da inabitação de Deus no coração da pessoa que vive na sua graça. Hoje, podemos dizer também que a Trindade está presente no templo da comunhão matrimonial. Esse mistério tão maravilhoso, tão surpreendente, que ofusca a nossa mente. A família é a inabitação da Santíssima Trindade. A tua família não tem apenas uma casa. A tua família é a casa de Deus, uno e trino. Então se pode falar com toda a propriedade que a inabitação de Deus se dá na pessoa individualmente, que está em graça de Deus, mas também se dá nessa comunhão de pessoas no amor que é a família. Se pode falar com toda a propriedade, aí não há nenhuma metáfora, nenhuma figura, e muito menos um erro teológico. Isso aqui é uma verdade de fé. A inabitação
da Santíssima Trindade no tempo da comunhão matrimonial. Sim, né? No tempo dessa comunhão de pessoas que é a família, que é a tua família, né? Deus, unitrino, habita nessa família real, concreta, que é a sua, com todos os seus sofrimentos, lutas, alegrias, com todas as realidades. Deus quer ter a sua habitação nessa vida familiar. Ou seja, o humano e o divino comungam o mesmo espaço de amor e de vida que é a família. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pararam para contemplar Deus no espaço da sua vida, no espaço da sua família? Por isso mesmo, e aqui já é uma citação também com bastante propriedade, na encíclica Deus é Amor, a primeira encíclica de Bento XVI, onde ele dizia: a família cristã é a única luz capaz de iluminar imensamente. Olha só o advérbio que ele usou, hein? A família cristã é a única luz capaz de iluminar imensamente esse mundo às escuras. Porque estamos vendo nesse mundo, o mundo da escuridão. Um mundo que vai escurecendo os valores de Cristo, as palavras de Cristo, vai escurecendo a família, vai escurecendo a vida. Hoje é o dia do nascituro, já foi lembrado na missa, e vai iluminando com faisquinhas uma série de outras realidades que parece que as pessoas podem viver só com aquelas luzes que vão espocando, iluminando e apagando, iluminando, apagando, iluminando, apagando. Mas o Papa Bento XVI falou: estamos vivendo num mundo de escuridão, e a família é a única luz capaz de iluminar imensamente esse mundo. Por isso, o tema que me deram para falar para vocês, comunhão entre as famílias, proteção da humanidade, proteção, promoção da própria família, comunhão entre as famílias, proteção da humanidade, pensando no futuro da humanidade, formação da juventude e proteção das crianças. Esse é o tema, um tema meio... me deram um tema difícil, um tema difícil com um título bastante desdobrável, Comunhão entre as famílias, para promover as famílias, para formar a juventude, para proteger as crianças. São esses 3 pontos que eu vou tocar para vocês, Então, se uma pessoa batizada em estado de graça é a morada de Deus, e ela tem a sua projeção familiar e social, a família, que também tem a sua projeção intrafamiliar, a sua projeção caseira, a família também está chamada não só a ser comunhão de pessoas no amor para que Deus habite nela. A família está chamada a formar comunhão entre as famílias, para que Deus esteja também habitando
nessa comunhão entre famílias, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus dizia, né? Eu estarei no meio de vós. Translademos isso para esse tema. Onde houver 2 ou 3 famílias reunidas em meu nome, eu estarei entre vós. Então, a comunhão entre as famílias, né? É esse o tema que eu vou me deter. Não vou falar tanto da comunhão de pessoas no amor e na vida dentro da família, né? Porque isso já é bastante desenvolvido e certamente já se falará também aqui em outros momentos, né? Então eu falei que são 3 pontos. Primeiro ponto, a comunhão entre as famílias para proteger a humanidade, para garantir o futuro da humanidade, tem que promover famílias conscientes dessa maravilha que dizia ao princípio, que Deus tem a sua habitação no templo da comunhão matrimonial. E não podia ser diferente. E aqui também no número 11 dessa exortação apostólica, o Papa Francisco, né, que escreveu esse documento não para ser interpretado e para ser polêmico, escreveu esse documento para a gente descobrir novos horizontes em termos de família. No número 11, né, desse documento, o Papa diz: o Deus Trindade é comunhão de amor. E a família, o seu reflexo vivo. Deus é amor. Onde é que eu conheço o amor de Deus? Onde é que se reflete o amor de Deus? Na tua família. No seu lar. Que não procuremos o amor de Deus em outro lugar. O primeiro reflexo do amor de Deus é a sua família. É a minha família. E o Papa Francisco, em uma dessas quartas-feiras, depois do sínodo de outubro passado, foi sobre a família, ele dizia: a humanidade é uma família, mas a humanidade não será uma família se a igreja não for uma família. Mas a igreja não será uma família se a família não for família. Se a família não for esse reflexo vivo do amor de Deus. Porque Deus criou a humanidade para ser uma grande família, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as cores. Então, tentando justamente escurecer essa humanidade, dividindo o mundo em minorias, de cores, de etnias, de ideologias, de pensamentos, das mais diversas formas, né? E Deus quer que a humanidade seja uma grande família. A gente tem muitos sinais disso, né? A Jornada Mundial da Juventude é um belo sinal de que a humanidade é uma família. As Olimpíadas e as Paralimpíadas, agora recentemente terminadas, aqui no Brasil também foram um exemplo maravilhoso de pessoas de todas as condições, todas as procedências do mundo vivendo num perfeito ambiente de família. Mas a gente tem que seguir essa humanidade, nossa família, se a igreja não é família. E a igreja não será família se a família não for família. Para que a igreja seja família, e aqui não é um jogo de palavras, mas é uma pedagogia, porque a gente tem que aprender, para a igreja ser família, as famílias cristãs têm que promover a comunhão entre elas. Uma família cristã não pode ser somente uma árvore genealógica. Uma família cristã tem que ser um bosque.
um bosque de árvores. Em torno de uma família cristã tem que haver outras famílias cristãs. A gente não se pode fechar na nossa árvore genealógica. Não pode ficar só cultivando e adubando e limpando as folhas secas e podando os galhos da nossa árvore genealógica. Essa árvore sobrevive num bosque. Então existe na Igreja Católica, e talvez seja por isso que a igreja não é família, existem muitas famílias árvores e poucas famílias bosques. Muitas famílias fechadas na sua própria comunhão de pessoas no amor e poucas famílias trabalhando para que haja uma comunidade, uma família comunidade, uma família bosque, ajudando-se mutuamente umas às outras a serem a habitação de Deus. Isso não é teoria. Isso não é teoria. Já se vive isso na comunidade Famílias Novas. É esse o carisma da comunidade Família Nova. Não deixar ninguém ser família árvore, mas fazer com que cada família tenha um bosque de famílias à sua volta. Que haja famílias comunidades, né? Como fazer isso? Receitas não existem. Não venha buscar receitas, botar receitas. Já deixei há muito tempo, desde que não paguei mais o meu CRM, estou proibido de assinar receitas. Senão eu vou ser preso por charlatanice, né? Embora tenha estudado medicina, mas desde que não pago mais CRM, não posso mais assinar nenhuma receita. E muito menos receitas para as famílias, né? Não existe receita para fazer uma família árvore transformar-se em família bosque. Tampouco uma família árvore cria em torno de si uma família bosque, uma comunidade de famílias, fazendo atividades. Não são as atividades que garantem que haja uma comunhão entre as famílias, que haja famílias, comunidades, porque as atividades acabam, cada um vai para a sua árvore e ali fica cuidando dela, né? Então, atividades podem e devem ser feitas, estimuladas, organizadas, mas não são suficientes para construir famílias bosques, famílias comunidades. Há um segredo. Há um segredo para passar de família árvore genealógica para família bosque, para famílias comunidades, para famílias que promovem a comunhão entre as famílias, porque onde há comunhão de pessoas no amor, onde há comunhão de famílias no amor, ali está Deus, promessa dele. Onde houver 2 ou 3 reunidos, eu estarei. Quem me ama, e nós temos que amar muito a família, e amar muito a família não é só amar a minha família, é procurar promover famílias que realmente tenham consciência do grande dom e do grande projeto que tem nas mãos, né? Então, não há receitas, atividades podem e devem ser organizadas, estimuladas para reunirem famílias, mas o grande segredo é exemplificado por uma santa recentemente canonizada, Santa Teresa de Calcutá. Ela contava numa ocasião que no meio da noite, lá no lugar miserável onde ela vivia com as suas religiosas, em Calcutá, numa noite de um temporal, como é costume naquela região, um verdadeiro aluvião de água caindo sobre aquela
comunidade miserável, pobre, bateram na porta, né, da sua casa, né, dizendo: por favor, venham agora, porque há uma família aqui na favela, que mãe e 5 filhos, faz uma semana que não come nada. A senhora pode fazer alguma coisa, né? Então, Santa Teresa de Calcutá pegou uma grande panela de arroz e, com uma das suas religiosas, né, foi em direção, guiado para aquela pessoa que ele chamou, em direção àquele casebre, onde estava uma família há 7 dias sem comer, mãe e 5 filhos. Chegou ali, mostrou para a mãe: olha, vocês têm agora uma panela de arroz para vocês comerem durante esses próximos dias. A mãe pegou aquela panela, né, dividiu o arroz no meio, colocou aquela metade do arroz num balde e saiu do casebre. Onde ela foi, né? Quando ela voltou, sem o balde na mão, a Madre Teresa de Calcutá perguntou: o que você foi fazer? Ela disse: eu fui levar metade do arroz para uma família aqui vizinha que faz 3 dias que não come. E a família dela fazia 7 dias que não comia. Então a Madre Teresa de Calcutá fez o seguinte comentário: não me surpreendeu que ela dividiu o arroz pelo meio. Isso não me surpreendeu. O que me surpreendeu é que ela e a sua família, passando fome, estava atenta a uma família que em menos dias passava fome. Isso é que surpreendeu. Isso que uma panela de arroz pelo meio é olhar para fora dos próprios limites da própria casa e ver que pessoas estão em situações semelhantes, mas muito mais amena, só 3 dias, e ela com seus filhos 7 dias. Esse é o segredo para fazer comunhão entre famílias. Esse é o segredo. É olhar para fora dos limites da própria família. É expandir um pouco o nosso coração para além da nossa própria árvore genealógica, né? Se uma família cristã, onde há uma comunhão pessoal de amor e de vida, onde as pessoas procuram rezar, procuram frequentar os sacramentos, procuram se formar na doutrina, como vocês fazem, mas se essa família não é ao mesmo tempo aglutinadora de outras famílias, para que juntas promovam o bem da família, promovam esse projeto de Deus na família, mostrem que não só a sua família é uma família cristã, mas que existe uma comunidade de famílias cristãs, dividindo não o material, mas dividindo o essencial, dividindo a vida. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Isso não é só do ponto de vista individual, também isso é do ponto de vista familiar. Ninguém tem a melhor família do que aquela que dá a sua vida por outras famílias. E assim é uma verdadeira promoção, né? Então, coisas práticas. Aí vamos para a prática, né? Depois do segredo, o segredo é ter um amor que dilata um pouquinho os horizontes da nossa própria família, porque às vezes a gente está cuidando tanto da própria árvore que a gente esquece que por vocação divina, Deus nos fez um casal, constituir uma família para gerar comunidades de famílias, para
fazer comunhão entre as famílias, para mostrar que há muitas famílias bem constituídas, famílias cristãs, famílias que dizem que vale a pena se casar e vale a pena perseverar no casamento. Vocês sabem hoje em dia que qualquer pessoa que está fazendo 10 anos, 15 anos, 20 anos de casado, vocês sabem qual é o comentário nesse mundo escuro, né? Sabe, né? Primeiro comentário: não acredito. Segundo comentário: como vocês conseguiram? Terceiro comentário: vamos ver até quando vocês conseguem. É o mundo das escuras, né? É preciso dar exemplo de famílias, né, que não só cuidam da sua árvore, mas que conseguem fazer essa comunhão entre as famílias para promover famílias. Promover famílias, né? Promover lares luminosos e alegres, né? Promover essa comunhão de vida e de amor, né? Então é preciso dar uns passos práticos, né? Uma família Bosque é uma família que sabe preocupar-se com as famílias vizinhas. É muito bom a gente fazer comunidade de famílias, mas cada um num bairro, cada uma numa parte da cidade. E o vizinho? E o vizinho de cima, o vizinho de baixo, o vizinho do lado, o vizinho da esquerda e da direita, no mesmo prédio. E depois que já chegou a todas as famílias no mesmo prédio, hoje em dia cria muitas comunidades, e as famílias dos outros prédios que estão na comunidade, das outras casas que estão na comunidade. É muito fácil de fazer comunidade de famílias, né? Lançando a rede, né, longe de onde a gente está. Mas é aí que primeiro tem que olhar, né? Uma família Bosque forma comunhão entre famílias no seu próprio lugar, no seu próprio bairro, na sua própria comunidade. Isso é uma coisa prática, né? Família que cria comunhão entre famílias e promove a família é aquela família que consegue, né, conquistar, né, reunir, né, levar muitas famílias para defender a família em grandes questões políticas, sociais, legislativas que estão aí à nossa volta, né? Se envolvam não em passeatas apenas, não é só promover passeatas, né? Não é só promover movimentos, né, midiáticos, né? É fazer com que várias famílias, né, não uma nem duas, mas várias famílias vão aos grandes centros de decisões do país e ali conversarem, dialogarem. Então, concluindo, a comunhão entre famílias protege a humanidade se a comunhão entre famílias promove a família. Segundo ponto, a comunhão entre as famílias protege a humanidade se cuida do futuro da humanidade, que é a juventude. Então é preciso que a comunhão entre as famílias também sirva para a formação da juventude, né? E aqui vou a um outro documento sobre a família que não perdeu a atualidade e que foi escrita por um santo, né? São João Paulo II, a Familiares Consórcio. O homem não pode viver sem amor. Permanece para si mesmo um ser incompreensível e sua vida está privada de sentido se não lhe é revelado o amor, se não se encontra com amor, se não o experimenta e não o faz próprio, se não participa vivamente do amor. Essas palavras refletem uma experiência universal. Quem tem uma profunda vida de amor
essa pessoa não só protege a humanidade, mas ela vai ser o futuro de uma nova humanidade. E aqui há jovens dois grupos de jovens com 3 S's. 3 S's. Ou juventude com 3 S's. Jovens sadios, sensatos e serenos. Jovens sadios, sensatos e serenos. E há outro grupo de jovens com 3 S's. Jovens superficiais, sensuais e seduzidos. São esses grupos de jovens que a gente encontra por aí. Jovens sadios, sensatos e serenos. Ou jovens superficiais, sensuais e seduzidos. Os primeiros são jovens felizes e que vão construir uma nova humanidade. Os segundos são jovens enganados que vão destruir uma humanidade. E qual a diferença entre eles? É que jovens sadios, sensatos e serenos viram o amor. Jovens superficiais, sensuais e seduzidos ouviram falar do amor. Aqui é uma diferença abismal entre um e outro. João e André, 2 jovens, foram indicados por João Batista: eis o Cordeiro de Deus. Foram atrás de Jesus Cristo. Jesus Cristo percebeu que eles vinham atrás. O que Jesus Cristo perguntou para eles? O que procurais? Ele falou: onde moras? Mais uma vez a palavra morada, né? A habitação de Deus, a morada de Deus é o nosso coração, a morada de Deus é a nossa família. Jesus falou: vinde e escutai, vinde que eu vou ensinar, vinde para a minha cátedra. Falou isso? O que ele falou? Vinde e vede. E eles foram e viram o amor em pessoa, viram Cristo. Ele não falou: vinde escutar-me, vinde aprender, vinde que eu vou ensinar para vocês. Não falou nada disso. Falou: vinde e vede. Viram o amor. Terezinha do Menino Jesus e Chiara Luce Badano ouviram falar de amor? Não. Viram o amor. Pier Jorge Frascati e Guido Schaffer ouviram falar de amor? Viram o amor. Viram Cristo. Tem muitas jovens que ouviram falar de amor. Amor a uma causa política revolucionária, o amor ao sexo, o amor ao dinheiro, o amor ao sucesso, o amor às bandeiras e aos movimentos que só promovem badernas. Ouviram falar do amor a um futuro do país que vai ser o melhor futuro, quando for eleito esse ou aquele, e aí vão atrás de quem fala de amor, e amor superficial, amor sensual, amor de sedução, mas não constrói nada. Onde é que os jovens veem o amor? Onde é que os jovens veem o amor em pessoa? Na sua família, no amor entre os pais e nessa comunhão entre famílias. Muitas famílias unidas em torno do mesmo ideal.
de mostrar o amor em pessoa. Não falar, de amor não se fala, né? De amor não se fala. Amor se vê e se vive. Não se fala de amor, não se dá uma palestra sobre amor, né? Não se dá uma aula sobre amor. De amor se vê, e onde é que a gente vê as pessoas que são o amor em pessoa? Nos nossos pais e nos nossos irmãos. Aí que a gente tem que ver. E se não vemos, a culpa não é dos pais nem dos irmãos. É porque nós vemos o cisco no olho deles e não vemos a trave no nosso olho. Então é preciso, como Jesus falou, tire a trave do seu olho. E você verá como é fácil conviver com pessoas. Essa semana tive um encontro com o clero lá da Zona Sul do Rio de Janeiro. Passamos 3 dias em convivência, e um dos temas que nós estudamos foi sobre o divórcio. Sobre o divórcio. Mas sobre um outro ângulo. Eu conheci uma advogada que é da vara de família, que se cansou de fazer divórcio. Chega de fazer divórcio. Aí ela conheceu, porque tem muita gente que trabalha em favor da família, trabalha em favor do amor, né? E não fica olhando aí cisco e vão tirando as travas dos seus próprios olhos. Então, um grupo de advogados nos Estados Unidos começaram a desenvolver o que eles chamaram de práticas colaborativas. Montar uma equipe interdisciplinar, advogados, psicólogos, terapeutas, economistas, para as pessoas que queriam se divorciar, eles conversavam com essas pessoas para fazer com que elas reconsiderassem as suas razões. E no meio da palestra, não vou repetir o que ela falou, né? Eu tenho todo o PowerPoint dela que eu fui fotografando lá no celular, e realmente tem frases muito bonitas, mas a frase mais impactante que ela disse que as pessoas se divorciam do defeito que encontra na outra pessoa, mas não propriamente dito da pessoa. As pessoas se divorciam, se separam, porque não querem viver com o defeito do outro, mas não estão afim de separar do outro, tanto assim que depois se separam e continuam amigos, né? É a moda que virou agora, né? Então vocês vejam que onde é que vocês vão ver o amor em pessoa? Em Deus. Mas Deus habita onde? Na sua casa. Então a comunhão entre as famílias deve ser um esforço comum de todos os membros da família, de uma, de outra, para quando estão juntas, mostrarem que o amor é visível, o amor é transformante, o amor é superante, é misericordioso, e a gente é capaz de viver com todas as pessoas, mesmo seus defeitos, que as pessoas não deixam de ser um amor em pessoa. É por isso que a família árvore, a família comunidade, precisa ser família bosque. Porque se numa casa realmente há pessoas amorosas, vocês imaginam quando há muitas pessoas amorosas juntas, o amor entra pelos olhos. Então não precisa ter palestra de amor, não precisa ensinar os namorados a namorar com amor, um amor sincero, um amor sensato, um amor sábio, não um amor superficial, um amor seduzido, um amor sensual. Não precisa ter palestra, porque as pessoas vêm. Por isso a importância de ter famílias comunidades, famílias bosques, que promovem a comunhão entre as famílias. E o terceiro ponto, para não entrar no horário da Célia, porque o dela é 10h40, né?
Falta 5 minutos. Falta 5 minutos. Terceiro ponto. A comunhão entre as famílias protege a humanidade se hoje a comunhão entre as famílias protegem as crianças. As crianças, mais do que os jovens, têm dois mundos que causam muito impacto sobre elas. Muito mais do que sobre os jovens. O mundo familiar, e vou chamar aqui de uma forma bem geral, o mundo educacional, que não é só a escola, mas também é a mídia, também é o celular, também é a televisão. O mundo familiar é um mundo formativo. O mundo educacional é um mundo informativo. O mundo familiar é o mundo do carinho. O mundo educacional é o mundo do caro. Porque é caro a escola, né? É caro o celular de última geração, é caro o computador, né? É caro, né, os programas de viagens turísticas. Então, o mundo educacional é caro, o mundo familiar é carinho. O mundo familiar, para a criança, é um mundo de um processo gradual de formação. O mundo educacional é um processo abrupto de informação, é uma avalanche de informação. E basta vocês verem isso, né, no celular, né? A informação do WhatsApp, a informação do Telegram, a informação da mensagem, a informação do Facebook, né? A informação, né, de tudo que está lá, que você pode baixar da internet, né? E aquilo vai informando, e ao mesmo tempo vai deformando, né? Por isso que as pessoas hoje em dia que querem, né, dominar o futuro da humanidade conforme os seus interesses, tem como alvo quem? Os jovens? Sim, mas o alvo principal hoje em dia são as crianças. Por isso, tanto investimento, né, de ideologias, de ideias, de dinheiro, tecnologia no ensino fundamental. Olha, eu vou contar para vocês verem como é que a criança está entre esses dois mundos, e se não há proteção, se as famílias não protegem as crianças, como é que elas sofrem, né? Influência. Todo dia, saindo lá da paróquia onde eu moro, uma senhora já experiente, de cabelo branco, né? Não tinha pintado, experiente mesmo. Não era cabelo pintado, era experiente. Veio na minha direção e falou: nossa, Dom Augusto, eu não sei o que aconteceu com a minha netinha, né? Eu já pensando que fosse alguma doença grave, algum acidente, né? Ela falou: o que foi, né? Que eu vou rezar por ela. Não, é o seguinte, Dom Augusto, eu perguntei para a minha netinha de 5 anos, 5 anos, quantos namoradinhos há na classe dela? E eu pensei aqui comigo, fez a pergunta errada, vai receber uma resposta que eu não queria ouvir. E de fato recebeu. Aí a menininha de 5 anos, muito cândida, virou para a vovó e falou: vovó, agora só quer saber, namoradinho do mesmo sexo ou de sexo diferente? E a gente está preocupado, e tem que estar preocupado, fazendo com que famílias, né, vão juntas, não só fazer passeata, mas vão juntas, famílias, comunhão entre as famílias, vão juntas à Câmara de Vereadores, vão junto à Câmara, à Assembleia Legislativa, vão junto ao Congresso, falando um por um, as pessoas
sobre o que eles estão querendo fazer com a juventude, com a infância, né? Mas além disso que tem que ser feito, mas isso é um remédio superficial, não é um remédio etiológico que vai à causa. A causa está justamente em que os pais pensam que criança não está percebendo nada e já sabem tudo, como essa menina. Só quer fazer namoradinho do mesmo sexo ou de sexo diferente, né? E já sabe há muitos séculos antes, né? Como aquela piada que se conta, né? A irmãzinha chega correndo em casa assim, mamãe, né? de onde veio o Joãozinho? Né? A mãe falou, chegou a hora de explicar para ela. Explicar como é que é concebida uma criança, né? Ela pegou a Mariazinha e falou, vem cá, minha filha, eu vou dizer para você como é que o Joãozinho veio, né? Começou assim, gaguejando, tentando explicar para a menina, né? Como é que era, né? A relação íntima. Aí chegou uma hora, a filha falou, mamãe, isso eu já sei, mamãe. Eu quero saber de onde veio o Joãozinho todo sujo quando chegou em casa. Há uma batalha que os pais estão perdendo, que as famílias estão perdendo. Né? A batalha de proteger as crianças. Porque as crianças estão hoje muito mais, não apenas vulneráveis, porque sempre em toda a época da história da humanidade, a infância foi um período vulnerável, mas havia proteção familiar, havia proteção das famílias. Mas as crianças estão mais acessíveis aos canais por onde as pessoas vão fazendo aquela informação, vão tornando caro, porque depois essas crianças têm seus traumas, aí tem que ir psicólogo, psiquiatra, aí torna-se caro, né? E aí por diante, né? Então, o que eu quero deixar bem claro para vocês, e com isso termino, né? Que é preciso formar essa comunhão entre as famílias, é preciso formar famílias comunidades, famílias bosques, né? Porque quando todas as famílias têm o mesmo espírito, têm a mesma formação, têm o mesmo ideal de proteger a humanidade, têm o mesmo ideal de formar os valores, né? Que vão refletir o amor de Deus, né? Como dizia o Papa Francisco, o Deus Trindade é amor, a família é seu reflexo vivente. Quando há muitas famílias formadas nesse ideal, então a família é atraente. O pessoal quer casar. E quer casar logo. Depois, os jovens veem o amor, que depois vão torná-los mais pessoas amores nas suas famílias. E quando as famílias têm os mesmos valores, quando as famílias são formativas, não só na árvore, mas na comunidade, as crianças estão imunizadas contra todo esse excesso de informação que faz com elas que de uma forma muito cândida vão repetindo palavras sem saber o que era, mas depois aquilo lá vai criando uma mentalidade. Vai criando uma mentalidade. Por isso que o Papa dizia que a inabitação da Santíssima Trindade não se dá só na pessoa, mas a inabitação da Santíssima Trindade se dá na comunhão de pessoas, no amor que é a família, e eu acrescentei, na comunhão entre as famílias, que são famílias bosques, famílias comunidades. Muito bom. Família, torna-te aquilo que és. Família, torna-te aquilo que és.